Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 e 25. Aleluia. O tema da palavra é formando. Volta só um pouquinho. Formando filhos vencedores para a eternidade. Por que para a eternidade? Porque nós, como pais, temos preocupação com os nossos filhos, nos seus estudos, cursos, faculdade, carreira, emprego. Mas nós temos que saber que tudo isso é perene, vai ficar aqui. Nós temos que formar os nossos filhos para Deus, para que eles vivam eternamente. Para isso nós temos que incutir, então, a palavra do Senhor na vida na vida dos nossos filhos. Esta é a formação que nós temos que dar, a primeira formação, a principal. Formar nossos filhos vencedores para a eternidade. 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 24 e 25, diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Amém, irmãos? Corinto, que é uma cidade, era uma das cidades mais importantes do mundo antigo na área dos esportes. E talvez por isso que o apóstolo Paulo, então, ele usa essa metáfora aqui, ele usa essa figura do atleta, porque o alvo do atleta qual que é? É vencer. E o cristão é um atleta. E o nosso alvo é vencer. Fala isso, pessoa que está ao seu lado. O seu alvo é vencer. E os atletas, eles são o quê? Numa corrida, numa competição, eles são adversários entre si. Não é? Porque um só que vai ganhar a corrida, que vai chegar à final, que vai ganhar o troféu. Agora, nós não somos adversários entre nós. Amém, irmãos? Não somos, né? Olha para o seu irmão, fala assim: você não é o meu adversário. Todos nós estamos juntos, lutando contra quem? Quem que é o nosso adversário? É o diabo, né? Ele é o nosso adversário. E o Senhor já nos deu a vitória. Nós já vencemos o diabo. O Senhor ali na cruz venceu a morte. E assim como Jesus, nós pais, nós temos que morrer. Nós temos que morrer, nos sacrificar, para que os nossos filhos sejam vencedores. A arte de educar é difícil, é árdua, porque nós temos que estar ensinando, instruindo, orientando. Há todo um preço aí a pagar. Assim como Jesus, ele pagou um preço pelas nossas vidas, nós temos que pagar também um preço para os nossos filhos. Amém? E seremos recompensados, porque os nossos filhos serão vencedores, viverão para servir ao Senhor. Agora, como nós podemos formar filhos campeões, que tenham, né, vitória sobre a carne, sobre o mundo e sobre o diabo? Nós vamos passar aqui, vou passar aqui alguns passos, então, que vão nos ajudar nesta corrida, formar os nossos filhos vencedores para a eternidade. O primeiro passo que nós temos que tomar como pais é assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade. Nós somos responsáveis pela vida dos nossos filhos. Pensa aí na seleção brasileira. Ai, ai, ai. Quando o Brasil... Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. E gol da Alemanha. O que aconteceu com o nosso técnico?
Tirar o técnico. Se o Brasil tivesse ganho de 7-1 da Alemanha, tirariam o técnico? Não. Interessante, né? Tudo é culpa do técnico, né? Então, o técnico é o responsável. Então, foi mal o time perdeu, foi derrotado, tiraram o técnico. Irmãos, nós também somos os técnicos dos nossos filhos. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for idoso não se desviará. Não se desviará do caminho. Então nós temos que ensinar às nossas crianças o caminho. Se eu ensino os meus filhos, até quando eles forem velhos e idosos, não se desviarão. Se eles se desviarem, eu não ensinei. Isso chama assim, hipotético dedutivo. Se eu ensino, meus filhos não vão se desviar. Se eles se desviaram, eu não ensinei. É difícil reconhecer isso, não é, irmãos? Eu já disse aqui uma vez, vou dizer de novo. Meus filhos, Davi e Thalita, se eles se desviarem, a culpa é minha. Porque a Bíblia diz isso. Em algum momento eu falhei. Né? Falhei no meu papel de mãe. Porque a Bíblia diz, se você ensinar, os filhos não vão se desviar. Quando nossos filhos passam por algum problema, irmãos, problema de comportamento, de rebeldia, de ansiedade, agitação e sei lá, né, mais o quê? Nós temos que olhar para nós. O que está acontecendo? Onde eu estou falhando? O que eu não estou conseguindo me comunicar com meus filhos? Muitas vezes, irmãos, acontece assim. A mãe, às vezes, vem trazer o filho ou o pai, assim, pastora, ora pelo meu filho. Assim, entendeu? E a criança lá, ora pelo meu filho, que ele está com problema, ele está muito agitado, ele está dando muito trabalho. Entendeu? Tipo assim, que a criança é o problema. Quando não é a criança. São os pais. Mas é difícil, né? Eu nunca tive, irmãos, uma mãe que chegasse para mim e falasse assim, pastora, ora por mim. O meu filho está com esse comportamento, né, de rebeldia, de desobediência. Eu não estou sabendo lidar. Ora por mim. Eu preciso ter sabedoria de Deus. Onde eu estou falhando? É essa atitude que nós temos que ter. Quando os nossos filhos têm um comportamento errado, negativo, estranho, você tem que olhar, você pai e mãe, olhar para si. Amém, irmãos? É difícil isso, né? É muito difícil, a gente precisa ter coragem. Amém? Precisamos ser pais corajosos. Para dizer, eu estou errando. Eu estou errando na educação do meu filho. Ele não está fazendo o que é para fazer. E ele não está servindo a Deus. Ou ele não está amando a Deus, não está vindo para a igreja. Onde eu estou falhando? A culpa é minha. Amém, irmãos? Vamos estar assumindo a nossa responsabilidade. Não fuja, irmãos. E nós estamos aqui para ajudar. Estamos juntos. Eu, como mãe, erro muitas vezes. Não sou perfeita. Mas tenho visto, às vezes quando vejo alguma coisa com meus filhos, eu vou conversar com eles, vou buscar Deus, Pai, me ajuda a ser uma melhor mãe. Precisamos ter essa sensibilidade e saber que nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Agora, se nós ensinarmos os nossos filhos no caminho, eles não vão se desviar. Eles não vão se desviar. O Senhor vai te dar capacitação e sabedoria. Busca o Senhor. Ele é a nossa fonte. Nós somos muito limitados mesmo. Nós erramos, somos muito falhos. Mas que possamos reconhecer isso. Olha, eu como pai preciso de ajuda. Eu como mãe preciso de ajuda. Isso que é importante, irmão. Nós reconhecermos. Não é ficar falando, né? Meu filho está com isso, ou está aquilo outro. Não. Nós precisamos de ajuda. Meu filho está assim, mas eu estou com um problema também que eu não estou sabendo lidar. Por favor, pede ajuda, busque ajuda. Né?
O Senhor tem promessas para você, para os seus filhos, para a sua família, para a sua casa. Se apoderar dessas promessas. Não deixe que o diabo roube essas promessas que o Senhor tem para vocês. Esse é o meu primeiro passo, né? Assuma a sua responsabilidade. Agora, o segundo passo, para formar filhos vencedores para a eternidade, disciplinar com sabedoria. Como disciplinar nossos filhos corretamente? E na aplicação da disciplina nós temos 4 tipos de pais. Vamos ver qual é o tipo de pai, de mãe, que você se enquadra aí. O primeiro é pais controladores. Vamos acompanhar aí no slide. Quem são os pais controladores? Qual é a sua característica? Caracterizam-se por chamar a atenção dos filhos antes de ouvir explicações. Estabelecem regras sem explicar o porquê. Definem padrões para ditar como o filho supervaloriza a obediência. Utilizam-se de punições severas quando contrariados ou confrontados. Você se identifica com esse pai aqui? Um militar? Não. Segundo, pais protetores. Os pais protetores caracterizam-se por não saberem o que fazer se a criança está triste ou com raiva. Fogem das emoções negativas, acreditando que são prejudiciais. Evitam encarar os problemas com clareza, tapando o sol com a peneira. Superprotegem os filhos das emoções negativas, sem ensiná-los como resolver problemas. Esse é você? Não. Pais permissivos, na maioria das vezes, são acolhedores e procuram atender os impulsos e desejos dos filhos. Exigem pouca responsabilidade deles. Costumam deixar os filhos fazer o que quiserem. Aceitam a desobediência como algo normal. Os pais educadores caracterizam-se por estimular os filhos a se afirmarem. Expressam sua opinião com bom senso. Estão sempre abertos para discutir regras de conduta e comportamento e explicar aos filhos o que não entendem. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí. Que tipo de pai você é? Que tipo de mãe? É um pouquinho de cada. Temos que ser pais. Devemos corrigir os nossos filhos de forma correta, para que possamos ter um relacionamento saudável. E que você tenha esse alvo de ser os pais, qual é o último? Os pais educadores, pais que respeitam os filhos, pais que têm diálogo com os filhos. Se vocês soubessem como o diálogo é tão poderoso no relacionamento de pais e filhos, e não custa nada. Você não tem que pagar nada para conversar com seus filhos. Amém? E são os pais educadores, que criam seus filhos de forma saudável. Filhos maduros, filhos ali com domínio próprio, filhos equilibrados, filhos serenos. E que crescem aprendendo a amar ao Senhor. O terceiro passo que devemos tomar para formar os nossos filhos vencedores para a eternidade. Ensinar a obedecer à lei do Senhor. Devemos ensinar nossos filhos a obedecer à lei do Senhor. Há diversos tipos de leis, sim, irmãos? Há leis de trânsito, há leis físicas, há leis de uma instituição, há leis governamentais, mas a lei mais importante qual é? É a lei do Senhor. Esta é a lei mais importante que nós devemos passar para os nossos filhos. Irmãos, e se os nossos filhos não obedecerem às leis do Senhor, eles não vão obedecer às demais leis.
As primeiras leis que eles têm que obedecer é as leis do Senhor, guardar os seus mandamentos, os seus estatutos. As outras leis vão ser o quê? Uma consequência. E, infelizmente, né, no mundo caótico que se encontra, as pessoas têm tanta dificuldade de obedecer. A partir dos adultos. Se os adultos não obedecem, como seus filhos vão obedecer? Não é? Uma vez eu vi uma reportagem no jornal lá, falando sobre o estacionamento nas portas de escola, e que os pais não obedecem, né? Põem fila dupla. E teve uma mãe que estacionou na fila dupla, né? Falta de respeito, né? Não está nem aí para a regra. Que sabe que não pode e faz. Você não tem nem noção, sabe, o que é da gravidade disso, que é uma lei, é uma ordem, não pode transgredir. E daí a mulher saiu, a mãe saiu do carro, o repórter foi lá, minha senhora, não sabe, não pode ter fila dupla. Sabe o que ela respondeu para ele? Isso aqui é Brasil. Brasil é assim mesmo. Que absurdo. E ela é o quê? Ela é Brasil. Ela é brasileira. Falei, Senhor, que ponto. Quer dizer, esses adultos estão assim, imagine as crianças, os filhos. As pessoas transgridem as leis assim. Não se importam com as leis, o espírito de rebeldia. E a partir do quê? Dos adultos. Então imaginem as nossas crianças. Mas esta é a lei que nós devemos implantar na vida dos nossos filhos, ensinar os nossos filhos. É regra, é lei, é ordem. Nossos filhos não têm opção de obedecer às regras ou não. Nossos filhos têm que obedecer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você expulsaria os seus filhos de casa se eles não obedecessem às regras? Sim ou não? Então, Deus expulsou Adão do jardim do Éden, porque ele não obedeceu às regras. Claro, né? Sim, né? Adão desejou ser igual a Deus, né? Ele comeu fruto, mas não é essa questão que a gente vai entrar. É a questão que ele quebrou a regra. E Deus expulsou ele. Eu sei, irmão, a gente não vai expulsar, né, nossos filhos de casa, né? Mas eu só estou falando isso para vocês verem a seriedade disso. Isso é muito sério. Nossos filhos, guardem isso, irmãos. Nossos filhos não têm escolhas, não têm opção, eles têm que obedecer. Porque lei é para ser obedecida. Abra sua Bíblia em Gênesis 18 e 19. Gênesis capítulo 18, versos 18 a 19. Esse versículo eu até estava compartilhando com as meninas semana passada, que me impactou muito. Eu sei que você também já deve ter lido várias vezes esse versículo, 18 e 19. Mas tive assim, uma revelação dessa palavra muito tremenda, e vai dar embasamento do que eu estou falando agora sobre essa questão da ordem, de obedecer à ordem. Gênesis 18, versos 18 e 19, diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele, preste atenção agora, irmãos, ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Nós devemos ordenar aos nossos filhos para guardar os mandamentos do Senhor, para praticar a retidão e justiça. Aqui está o versículo, irmãos. Ordenar aos nossos filhos. Um tempo atrás eu recebi um e-mail de uma mãe falando assim: pastora,
Minha filha tem 13 anos. Ela não quer mais vir à igreja. E ela está saindo com os amigos ali, pessoas que não temem ao Senhor, fazendo coisas erradas. E o meu marido falou assim: deixa. É escolha dela. Aí quando ela quiser, ela volta para a igreja. Aí eu respondi o e-mail para essa irmã. Irmã, talvez sua filha está saindo e é provável que ela não volte mais. E o diabo acabe com a vida dela ali no mundo. Eu estou falando isso, irmãos, porque há muitos pais que falam isso. Os filhos chegam numa idade, não é escolha dos filhos. Né? Uma vez até em casa eu falei isso. Falei para as crianças, falei assim, nós temos os nossos compromissos aqui, como família. Porque eu vejo assim, às vezes os filhos vão crescendo, e os pais vão, por exemplo, né, visitar os parentes, estar ali com os avós, e os filhos já não vão mais. Não sei, alguém aqui acontece isso? Fala assim, não, está crescendo, não vem mais. Uma vez minha filha falou assim, não, mãe, tem as coisas para fazer aqui no computador, não vou. Falei, ó o dedinho. Eu falei, filha, eu sei, você é mocinha, né? Tem os seus compromissos, tudo. Mas nós temos os nossos compromissos de família. Nós vamos para a casa dos avós, e você vai também, e Davi vai também. É compromisso de família que nós temos. Você faz depois os seus compromissos, a mãe respeita os seus compromissos que você tem pessoais, seus trabalhos e tal, mas é família. É isso, eu não vou assim, eu vou lá sozinho. Já aconteceu deles irem e eu não ir. Já aconteceu assim. Mas quando a gente sai, eles estão juntos também com a gente. Quando vamos inaugurar a igreja, né, eu faço o possível de poder estar indo junto com o pastor Silvio, e eles vão também. Daí fica meio assim, mãe, eu queria ir em casa e tal. Ou até, vem aqui para mamar. Eu falei, não, vamos junto. Nós somos família sacerdotal. É para estarmos juntos aí. Vamos glorificar a Deus ali. Mais uma igreja aberta. Vamos estar como família celebrando. Porque o Senhor chama a família para servir ao Senhor. Não abra mão disso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você morasse num prédio, talvez você até more, né? No 10º andar. E você visse o seu filho tentando se jogar, tentando se matar, o que você faria? Pode falar, responda. Você iria correndo, né? Vai pegar o filho. Não, que isso? Não é? Se seu filho estivesse passando alguns problemas ou depressão, você ia colocar alguém para estar cuidando dele, vigiando, né? Não? Com medo que ele fizesse alguma coisa, né? E fazer o tratamento com ele. Então, você ia cuidar o seu filho, você ia segurar o seu filho. Ou você ia deixar ele cair do 10º andar? Sim ou não? Então por que às vezes você deixa ele ir para o mundo? Por que você deixa ele ter amizades que não temem a Deus? Quer dizer, a gente evita a morte física dos nossos filhos? E a morte espiritual não? Morte espiritual. Física, todo mundo vai morrer. Mais cedo ou mais tarde, ou de doença. Morte física nós vamos ter. Por que esse desespero? Se o filho vai se jogar ali. A morte é física. A gente fica desesperado. E por que nós não ficamos desesperados quando nossos filhos estão querendo ir para o mundo? Quantos pais têm vindo para a igreja e os filhos vão lá para as baladas e vão sair com os amigos, com lanchonete? Mas são grandes. E daí, irmãos? Às vezes eu falo para minha filha, mãe, eu já tenho 20 anos. Falei, tá ali, se você tivesse 30 anos, aqui tem regras. E quando você ficar aqui, regras que você vai obedecer. Tem que ser assim, temos que ser firme. Pastora, mas eu conheço tantos pais aí que obrigaram os filhos a vir, e eles se desviaram. É claro, obrigaram para vir na igreja. Mas no lar não tinha igreja. Né? Em casa, o filho ali nunca ouviu o pai e a mãe ler um versículo. Orar. É tudo a igreja. É socar para a igreja. Você tem que ir na igreja.
Daí quando o filho pega uma idade, não vem mesmo. Mais do que ordenar os nossos filhos a servir, a amar o Senhor, porque parece que fica uma coisa, parece que está obrigando. Não, nós temos que levar os nossos filhos. Nós não temos que obrigar os nossos filhos a vir à igreja. Nós temos que fazer os nossos filhos amar vir na igreja. Nós temos que ser firmes com os nossos filhos. Uma vez eu falei aqui, né? Que eu falei para o diabo, falei, diabo, eu vou tirar o braço de ferro com você, mas você não pega a minha filha. Não pega, no nome de Jesus. Ela é do Senhor. Em nome de Jesus. E declare isso, seus filhos são do Senhor. O diabo não pode tocar nos seus filhos. Ensine os seus filhos a amar. Seja firme com os seus filhos. Não abra mão. Pare de vir para a igreja e deixar o seu filho em casa. Ou seu filho vai para outros lugares. Seja ali firme, filho. Nós somos uma família e nós vamos servir ao Senhor. Uma vez Davi falou assim: mãe, eu não queria ir na igreja hoje, né? Eu podia falar assim: não, você vai, menino. E vamos ir para a igreja. Eu falei: não, filho. Aí eu fiz assim, cara, né? Jesus é tão bom com a gente. Tem cuidado da gente todos os dias. Tem nos dado tantas bênçãos. Tem tido tanta misericórdia das nossas vidas. Devemos ir para a igreja, estar lá louvando ao Senhor. O Senhor vai ficar tão feliz. Ele tem sido tão bom, filho, conosco. Ele ficou assim. Então, vamos à casa do Senhor. Então, assim você tem que jogar com seus filhos. Não é assim, não, porque você vai para outro. Não, filho, Deus tem sido maravilhoso conosco a cada dia. Olha o ar que você respira. É Deus que dá. Olha a roupa que você está vestindo. Deus que te deu. O emprego do seu pai, a nossa casa. Daí começa a falar. Tudo que você tem, tudo que o Senhor tem dado, né, para você, para sua família. Passa isso para os seus filhos. O Senhor vai ficar tão feliz se você for, filho. Vamos lá, estar junto com os irmãos, em comunhão, louvar a Deus. Isso é importante, irmãos. Não aceite a mentira do diabo aí falando assim: não, meu filho não está vindo na igreja, mas ele teme a Deus. Ele é a igreja lá na casa, em casa mesmo. Não existe isso, irmãos. O Senhor nos deixou a igreja. Estou há 35 anos da igreja e não abro mão da igreja. Né? Eu tenho falado isso, né, aos nossos filhos, né? Nós amamos o Senhor, amamos servir ao Senhor. Tem muitas coisas erradas? Temos. Eu tenho falha, meu marido tem falha. Né? Na igreja a gente tem as falhas. Né? Mas estamos aqui juntos, como uma família. Isso nós temos que passar para os nossos filhos, essa alegria de servir ao Senhor. Pais, seja firme. A partir de hoje, seja firme. Os seus filhos não têm escolha. A palavra do Senhor diz isso. É uma ordem. É claro que você vai ordenar com amor. Mas você tem que ser firme. Não abra mão disso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Quarto passo. Desenvolver relacionamentos saudáveis com os nossos filhos. Devemos desenvolver relacionamentos através de conversas, de diálogos. E algumas maneiras, vamos à parte prática aí, que é tipo de um coach, né? Passos práticos. Como que a gente faz então? Para desenvolver relacionamentos saudáveis com os nossos filhos. O número 1, o poder da mesa. O que é o poder da mesa? É o momento das refeições. E a gente às vezes nem percebe isso. Até ao sentar lá, às vezes na correria, senta rapidinho, para comer rapidinho. A mesa tem um poder. Qual é o poder que a mesa tem? Quando você se junta ali com seus filhos para participar ali da refeição. Ali você vai estar conversando com seus filhos. Ali você vai estar fazendo pergunta para os seus filhos, sobre os seus sentimentos, os seus pensamentos. Às vezes ele está passando por alguma dificuldade, passando por algum problema, medo. É ali na mesa que você desenvolve relacionamentos saudáveis com os seus filhos. E isso é estatística, irmãos. Estou falando por falar isso, do poder aí da refeição.
mas já fizeram várias pesquisas. Até com crianças, adolescentes, delinquentes. E até foram vasculhar. Esses jovens, esses adolescentes, não tinham relacionamento com os pais, não comiam à mesa com os pais. E filhos que comem à mesa com os pais são diferentes. São diferentes, são seguros, são maduros, né? Então, e segundo essa pesquisa que eu estava lendo, pelo menos nós temos que comer 5 vezes na semana. Pergunta para a pessoa, tá, você come 5 vezes com os seus filhos? Uma, pelo menos. Ah, mas eu não tenho costume. Então se acostume. Nós que fazemos os nossos hábitos, nós que fazemos a nossa rotina. Isso é muito importante. Lembro muito da minha mãe, quando criança. Interessante, isso fica marcado. Minha mãe sempre teve assim, um problema, né, de relacionamento com meu pai. Eles já eram separados, mas moravam na mesma casa. Mas meu pai, ele nunca sentou à mesa. Nunca sentou à mesa. Até foi engraçado uma vez, a gente vai lembrando das coisas, né? Uma vez meu pai estava conversando com a minha mãe pegou um leite lá, velhinho, leite coalhado, fez um doce de leite. Daí eu ia lá, ficava pegando doce de leite, e eu vi meu pai falando com a minha mãe. E eu fiquei tão feliz. E eu ia lá, pegar o doce de leite, saía correndo, depois vinha, porque era muito difícil, né, ver os dois conversando. Então meu pai nunca sentava à mesa. Sempre minha mãe conosco, comigo e com o meu irmão. E eu gostava tanto quando minha mãe falava assim, hoje não tem comida, é pão com mortadela e Coca-Cola. E eu gostava muito de lanche, né? Naquela época eu tomava Coca-Cola, hoje eu não tomo. Vai lá no bar, Miriam, compra uma bengala. Sabe aquelas bengalas gordas? Que hoje nem sei se tem as bengalas, hoje parece que é fininha, né? Eram as bengalas gordas. Eu ia lá no bar, na época que dava para ir para o bar, comprava Coca-Cola, comprava pão, comprava mortadela, daí sentava à mesa lá com a minha mãe. E ela ficava contando histórias da Bíblia, para mim, para o meu irmão. Ela falava sobre as drogas. E minha mãe tocou o nosso coração, antes que o mundo tocasse. E ela aconselhava muito meu irmão, que era mais velho, falava, se alguém vier te oferecer droga, meu filho, fala que você não vai usar droga. Eu ficava assim, só, né, ouvindo, né? E daí eles vão te falar assim, minha mãe até falava o que eles iam falar. Então eles vão falar assim, você não é homem, não? Se é homem, você tem que usar droga. Daí você tem que responder assim, meu filho. Então, por isso mesmo, porque eu sou homem, eu não preciso disso aí. E eu era criança. E minha mãe já estava me ensinando essas coisas para mim, para o meu irmão. Todas as histórias bíblicas também que eu sei. Assim, eu lembro das histórias assim, que ela contava, as narrações. Né? Então, isso marca. E o que você faz para os seus filhos hoje vai marcar para o resto da vida. Eu tinha o quê? 6 anos, 8 anos. Isso é o quê, irmãos? É coisa simples. Sentar à mesa, desliga a televisão, desliga os celulares, desliga os iPads. Senta para olhar nos olhos dos seus filhos. Eu tenho batido muito nessa tecla. Tudo que é importante para os nossos filhos é de graça. Conversar é de graça, abraçar é de graça, beijar é de graça. Isso tem um poder na vida dos nossos filhos, para que depois não venhamos sofrer com eles, às vezes em casa de recuperação, né? Pagar lá 5 mil, 6 mil numa casa de recuperação. Por quê? Porque teve falha na educação, ali no lar. Poder da mesa, amém? Vamos começar a comer com os nossos filhos, vamos? Aleluia. Segundo, agenda. Organize a sua semana para você estar com seus filhos. Organize, coloque os seus filhos na agenda. Até você marca aí. Eu devo colocar meus filhos na agenda. Se organize. Os seus filhos precisam fazer parte da sua agenda. Às vezes os pais se sentem culpados por não ter tempo com os filhos. Que o tempo é deles. Eles é o dono, né, do tempo ali. Mas eles falam que não tem tempo. Né? Mas o tempo é nosso, amém? Irmãos, o tempo é nosso. A gente é que distribui para onde a gente quer ir.
E às vezes, como se diz, para compensar essa ausência, deixa os filhos fazer tudo o que eles querem. Daí fica assim, eu não tenho tempo com eles, tá? Daí eu vou ficar chamando a atenção, eu vou ficar proibindo, não. Daí deixa fazer tudo. Irmãos, nossos filhos não precisam que a gente deixe eles fazer tudo. Às vezes nem querem isso, porque eles querem limite. Eles querem tempo. Eles precisam do nosso tempo. E os anos passam tão rápido, né? O tempo passa tão rápido. Pois nossos filhos vão sair de casa e vão casar. E daí vai vir um arrependimento. Por que eu não fiquei um pouco mais com meus filhos? Agora eles estão longe, estão morando em outro lugar. Aproveite agora, é o tempo que você tem, irmãos. É o hoje. Separe tempo ali para estar com os seus filhos. Coloque ali na agenda. Né? Separe esse tempinho. Tome cuidado com a questão aí do tempo de qualidade. Tempo de quantidade. Já ouvi muitos pais falar assim, não importa, né, a quantidade. O que importa é a qualidade. Já ouviram isso? Eu sempre ouvi, eu também já sei, sempre falei isso. Pode, né? Aquela coisa de desencargo de consciência, né? Não tem muito tempo mais. O tempo que eu tenho... Então, você vai dar 5 minutos para o seu filho, o mês inteiro. 5 minutos só para ele. Você não vai fazer mais nada, é só para ele. Vai brincar com ele. Vale esses 5 minutos no mês? Não, mas ainda que você só deu atenção para ele, só ficou com ele. Até eu vi um educador falando no programa de rádio uma vez, falando sobre isso, tempo de qualidade e quantidade. E todo mundo fala, melhor é a qualidade, o que é importante é a qualidade, não quantidade. Então, você pega um filé mignon, é a melhor carne, não é? Filé mignon? Porque eu não gosto muito de carne vermelha, é a melhor, né? É a melhor ou tem a outra? Não, né? Picanha, né? Pega, né? Vai dando fome. Pega a picanha, e daí você corta um pedacinho e come. Pronto. Não precisa comer mais. É qualidade, não é não? É quantidade. Não é? Picanha, né? A carne de qualidade. Então eu não tenho que comer o bife. Não, eu só vou pegar um pedacinho. Não é a qualidade? Não. É complicado ficar falando isso de qualidade, porque nós não temos como mensurar a qualidade. Então, irmãos, põe lá. Você não tem os minutinhos da reunião, outros minutinhos que você separa para pagar as contas, né? E outras atividades que tem. Quais são os minutos que você dá para os seus filhos? Por dia. Vai dormir 10 minutos mais tarde. E fique 10 minutos com ele, conversando, aconselhando. Toque a vida dos seus filhos, porque o mundo está aí tocando. Nós temos que chegar primeiro no coração dos nossos filhos, cuidar e proteger os nossos filhos, para que eles não sejam presa do mundo. O terceiro, aproveite o tempo das tarefas para conversar com seus filhos. Nem você está dando comidinha. Você fazia muito isso com a Thalita, Davi, comidinha na boquinha. Vai conversando, contando historinha. Está trocando os filhos, leva para a escola, a liçãozinha que você vai acompanhar. Esteja aproveitando esse tempo que você tem cuidado do seu filho, que está na idade ainda assim, que depende de você. Então aproveite, não fique, sacola, porque eu tenho que trocar meu filho. Sacola, porque eu tenho que dar banho no filho. Canseira. Aproveite. Você tem que fazer mesmo, tem outra pessoa e ele ainda é dependente, mas veja isso para o lado bom. Obrigada, Pai, porque estou dando banho no meu filho, estou podendo conversar com ele, estou dando papinha, estou contando a história da Bíblia. Veja isso com alegria, porque depois eles crescem, né? Você não precisa dar mais comidinha na boquinha, mas aproveita esse tempo. Mas agora nós precisamos estar alerta ao que acontece com os nossos adolescentes, onde muitas vezes nós erramos. Porque daí essa criança, ela cresce, se torna adolescente, então ela come sozinho, né? Se troca sozinho, toma banho sozinho, vai para a escola sozinho, não é? Faz a lição sozinho. E naturalmente, acontece o quê, irmãos? É um distanciamento. É natural, porque ele já vai se tornando o quê? Independente. Então, mas é nesse momento, nessa fase que a gente não pode descuidar. E às vezes a gente acaba aí, né, se distanciando por causa dessa independência que naturalmente eles vão tendo. Mas crie formas
Crie outras maneiras de estar com seus filhos adolescentes. Amém? Conversando. Quando a Thalita era adolescente, eu ia lá, na beira da cama dela, sentar lá para conversar, que ela sempre foi muito assim, quietinha, muito caseira, gosto muito de ficar no quarto dela, mas eu ia lá no quarto dela, conversar, perguntar da escola, dos amigos. Então, crie esses momentos com seus filhos jovens também. Amém? O último. Exemplo. Os filhos observam e percebem se o que os seus pais ordenam, refletem nas suas ações. 1 Coríntios, abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, ou leia aí no slide. 1 Coríntios 11, 1. Diz assim, Paulo diz à igreja, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa palavra foi dirigida à igreja do Senhor, mas pode muito bem ser aplicada a nós, pais. Nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Nós temos que ser modelo para os nossos filhos. Quais têm sido as suas ações? Suas palavras ensinam. As suas ações ensinam muito mais. Não exija dos seus filhos aquilo que você não faz, porque ele está vendo que você não faz. Observe a sua conduta, o que você fala, as suas atitudes, para que realmente seus filhos, porque de todo jeito eles vão te imitar. Os comportamentos positivo ou negativo, eles vão te imitar. Realmente que você seja um homem e uma mulher íntegra, de bom caráter, para dar esse bom exemplo para os seus filhos. Uma vez minha filha estava falando uma coisa assim, alguém da igreja, irmão da igreja, estava fazendo coisa errada, dando mau testemunho. Na época, adolescente, e geralmente os adolescentes têm muito disso, né? Porque meus amigos são melhores do que alguns da igreja. Sabe aquele negócio de adolescente e o diabo tentando ali, né? Então a mente fica tentando ludibriar e tal. E ela comentou não sei o que lá, negócio de alguns irmãos, de mau testemunho. E eu falei para ela assim, Thalita, olha para mim e para o seu pai. Olha para mim e para o seu pai. Você tem encontrado falha em nós? Nisso aí que você está falando? Não, mãe. Então eu falei, olha para mim e para o seu pai. Porque quando nós errarmos, então eu quero que você venha e fale. E nos corrija. Porque nós somos falhos também, nós somos imperfeitos. Mas não olhe para outras pessoas. É para mim e para o seu pai que você tem que olhar. Nós somos exemplos para a sua vida. Aleluia. E você também, você pai e mãe, falem isso para os seus filhos. Olhem para mim, meus filhos, me imitem, imite o seu pai, imite a sua mãe, no nome de Jesus. Deixa eu falar algumas coisinhas aqui que às vezes a gente faz, fala, e daí se a gente for avaliar a nossa conduta, a gente está assim, falhando com os nossos filhos. Porque, por exemplo, não adianta você falar assim, que o quarto do seu filho está bagunçado. Quantos já falaram isso? Todo dia. Agora, não adianta a gente falar. E uma vez Deus me cobrou isso. Eu estou falando porque Deus fala, né, conosco também e nos puxa a orelha. Então, mas não adianta você falar do quarto bagunçado do seu filho, se a sua cozinha vive bagunçada. E daí, e você vai falar daí. Eles não falam, mas eles estão vendo. Minha mãe fica falando no meu quarto, e a cozinha que está bagunçada? Nunca está arrumado. Não adianta você falar para o seu filho respeitar o professor na escola, que é a autoridade, se você em casa fica falando mal do seu chefe, que é uma autoridade. E o seu filho está vendo isso. Né? Até eu falo, bato muito assim nos líderes, porque qualquer coisinha eles ficam, as crianças, temos que trabalhar para sozinhos. Mais o princípio de obediência. Eu falei, mais o princípio de obediência.
Como que os adultos, né? Obedecem tudinho. São tão obedientes os adultos, né? E sempre as crianças desobedientes, que não obedecem. A gente tem que se enxergar, né, irmãos? Para depois falar para as crianças, né? Nós temos que obedecer às nossas autoridades. Depois está falando isso para as nossas crianças, como só elas desobedecem. E não adianta você falar para o seu filho ler a Bíblia, se ele não vê você lendo a Bíblia. E pegue a Bíblia e leia com o seu filho. Não importa a idade que ele tenha. Leiam juntos ali a palavra do Senhor. Então não fique cobrando coisas dos seus filhos que você não faz. Amém, irmãos? Vamos nos corrigir, né? Então, antes de chamar a atenção dos seus filhos para alguma coisa ali, olha, eu estou fazendo? Eu estou dando exemplo? Glória a Deus. Devemos seguir o exemplo de Jesus, o nosso mestre. Que tudo o que ele ensinou, ele praticou. Amém? Possamos ser assim também na vida dos nossos filhos. Conclusão. Vamos chegando à conclusão agora. Aleluia. Educar os filhos não é uma tarefa fácil. É um trabalho diário, é um trabalho de perseverança para treinar os nossos filhos para a vida. Muitas vezes haverá conflitos, pressões, confronto de ideias, teremos que lidar com birras, teimosias, mas não desista dos seus filhos, eles são a tua herança. Se nós permanecermos firmes, nós ganharemos uma família feliz e abençoada. Formar filhos vencedores fará de vocês pais vencedores, pais campeões, no nome de Jesus. Famílias vencedoras propagando o reino de Deus das nações. O Senhor tem chamado famílias, 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 famílias inteiras. Você, a sua esposa, os seus filhos servindo ao Senhor. Não abra mão disso. Lute pela vida dos seus filhos. Porque esta é a nossa missão. Amém? E naquele dia que nós encontrarmos com o Senhor Jesus, nós vamos estar junto com os nossos filhos. E nenhum deles vai se perder em nome de Jesus. Fique de pé, feche seus olhos. Aleluia. Pastor Silvio.